Geometria plana. No paralelogramo representado abaixo, ao dividirmos a medida de um de seus ângulos obtusos pela medida de seus ângulos agudos, o quociente obtido é igual a 4,625. Portanto, a soma dos ângulos obtusos desse paralelogramo é igual a... Então vamos lá, quem estava assistindo a aula lá com a gente? Quem fez as aulas com a gente? Vocês lembram o que é um ângulo obtuso? Primeiramente, eu vou grifando aqui as coisas, as palavras-chave. Eu quero que vocês coloquem para mim aí. O que é um ângulo obtuso? Luciana colocou que essa aqui não é de Deus, a Estela colocou que não mesmo. Olha, se eu te falar que essa daqui é bem tranquila. Aí, ó, o Vitor colocou aí, ó, maior que 90 e menor que 180. Beleza, perfeito. Ó, Dalva, isso aí foi uma dúvida que você colocou lá no grupo, né? Que é 120. Na aula eu dei um exemplo do 120, mas não é só o 120. É maior que 90 e menor que 180, tá? Então, qual seria o meu ângulo obtuso aqui? Seria alfa ou seria o beta? Né? Nesse caso aqui, o meu ângulo obtuso, ó, seria o beta, que é o meu maior ângulo aqui. Então, o que está dizendo aqui nesse meu primeiro enunciado? Né? Que se eu dividir o meu ângulo obtuso, que no caso aqui seria o beta, pelo meu ângulo agudo, que no caso aqui seria o alfa, eu vou ter 4,625. Como eu sei que é uma divisão, professor? Por essa palavrinha aqui, ó, quociente. A gente falou bastante das palavrinhas-chave nas aulas. Rose colocou aí, ó, o beta, Dalva colocou o beta, perfeito, né? Então a gente viu bastante nas aulas lá que a palavrinha quociente na matemática, ela vai me indicar uma continha de divisão. Então eu sei que se eu dividir o meu beta pelo meu alfa, eu vou ter 4,625, tá? Qual outra conclusão que a gente pode tirar disso daqui? Vocês lembram lá na aula o que foi falado, né? Quanto que tem que dar a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero? Vocês lembram quanto que tem que dar a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero? Ou seja, se eu somar aqui, ó, esse alfa mais esse beta, mais esse alfa mais esse beta, lembrando que aqui, ó, eles têm tamanhos iguais porque eles são paralelogramos, né? A gente viu isso aqui na aula também. Quanto que tem que dar a soma dos quatro ângulos internos aí? Vocês lembram? 360, Rose, perfeito. Perfeito, Vitor. Então, se eu somar os quatro, tem que dar 360. Vocês concordam comigo que se eu dividir isso aqui no meio, ó, esse não é igual a esse não é igual a esse. Se eu somar só esses dois aqui, não tem que dar metade de 360? Teria que dar 180, né? Então aqui a gente já tem uma outra equaçãozinha também, ó. Então eu tenho que beta mais o alfa tem que dar 180. Tá feito. A partir daqui, ó, eu lembro muito bem que eu falei para vocês lá durante as aulas que iria cair muito sisteminha de equação. Eu lembro muito bem, depois vocês retomem lá nas aulas, vocês vão lembrar também, né? Nessa provinha caiu, acho que na de P1, uma de sistema de equação, e na de P2 foram duas questões, se eu não me engano. Tá? Então a primeira aqui, ó. Agora a gente vai fazer a substituição. Então o que eu estou querendo descobrir? Não é o valor de beta? Então eu tenho que articular a minha expressão de forma que eu consiga deixar o beta sozinho na minha outra expressão para que eu consiga calcular o valor dele, que eu quero saber, ó. Vou colocar aqui em cima, ó, o que eu estou querendo saber? Valor de beta mais beta. Beta mais beta, né? É isso que eu estou querendo saber aqui. Essa que é a minha pergunta final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de alfa aqui, ó. Aonde eu tiver alfa, eu vou escrever 180, como está aqui, né? Equaçãozinha, beta está positivo, vou passar para o outro lado
negativo. Ou seja, beta mais alfa é igual a 180, só que alfa é igual a 180 menos o beta. Tá? Agora eu vou pegar essa minha nova equação e vou substituir lá na minha primeira. Aonde eu tenho alfa, eu vou colocar esse valor aqui, ó. 180 menos beta. Então, como vai ficar? Vai ficar beta dividido por 180 menos beta. 180 menos beta, que é igual a 4,625. Certo? Equaçãozinha de primeiro grau de novo. Todas as questões até agora caiu na equaçãozinha de primeiro grau. Certo? Então, vamos lá. Reescrevendo isso daqui. 180 menos beta está dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, a gente vai ter aqui que beta é igual a 4,625 vezes 180 menos beta. Certo? Aplicando a propriedade distributiva aqui, eu vou ter que beta 4,625 vezes 180. Vai ficar aqui, ó. Opa. 4,625 vezes 180 menos, porque menos, né? Positivo daqui com negativo daqui vai dar negativo. Então, 4,625 vezes menos beta vai dar menos 4,625 betas. Né? Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter que beta é igual a 832,5 menos 4,625 betas. Vou isolar tudo que tem incógnita de um lado e tudo que não tem incógnita do outro lado. Só parar aqui para não... Só eu juro que eu não sei o que está acontecendo hoje, que tá ficando esse risco no meio dos números aqui. Tá? A gente vai sanar isso daí. Então tá negativo aqui, eu vou passar ele pro outro lado da igualdade positivo, né? Equaçãozinha de primeiro grau de novo. Então eu vou ter beta, tá negativo, passo positivo, 4,625, que é igual a 832,5. Somando esses dois aqui, dá 5,625 beta. Opa, que faltou beta. Que é igual a 832,5. Tá? 5,625 está multiplicando, vou passar aí para o outro lado da igualdade dividindo. Então, meu beta vai ser igual a 8,325 dividido por 5. Deixa eu escrever. Vai ser igual a 5. 5,625. Portanto, meu beta vai ser igual a... Opa, meu beta vai ser igual a 148. Meu beta vai ser igual a 148. Mas na pergunta, estava perguntando quanto que era a soma dos dois betas. Né? Tá perguntando quanto que era a soma dos dois betas. Então vai ficar aqui 148 mais 148.
Então aqui a gente vai ter 296 graus. Seria a nossa alternativa A. Eita, nós, esse 4 hoje tá dando trabalho, viu? Tá fechando ele ali, tá parecendo um 9. Certo? Conseguiram compreender aí? Acesse investimentoeducacional.com.br e matricule-se no Intensivão. Curso preparatório para o concurso de professores efetivos de São José dos Campos, com a formadora Juliane Rocha. A única plataforma online com parcelamento no Pix.